Olá, voltamos agora para o quarto episódio do podcast especial Compom, parceria com a Troika, Belepoc Produtor e Rede Pará. Aqui ao meu lado, grande amigo, parceiro, Ricardo Amado. Ricardo, bacana essa participação, foi icônica para mim, botar Ricardo Amado, Oli Bezerra. Foi. Né? Foi muito legal. Você falou várias vezes, é muito bom ter publicitários jovens, né, te olhando, te ouvindo e aprendendo com você. O evento está sendo fantástico. Esse capítulo, creio que foi um capítulo específico, né? O encontro aí de dois old school, assim, por assim dizer, né? Representantes de duas escolas, um tanto quanto diferentes. O Orly, indiscutivelmente, uma referência para o Pará, com toda certeza o publicitário, o profissional de marketing político com mais vitórias, com card sensacional, sempre foi uma referência para mim, eu conhecia o trabalho dele. Em 2018 eu tive a oportunidade de vir fazer a minha primeira campanha aqui, que foram as eleições do Helder Barbalho, e nos enfrentamos pela primeira vez. E eu já sabia que o jogo ia ser duro. Duro, né? Duro no sentido de que íamos enfrentar uma comunicação muito bem estruturada e estratégica, e que saberia também jogar o jogo tático, né? Então, tivemos aquela experiência ali, para mim foi muito estimulante, a eleição tem sua dinâmica, acabamos lembrando de alguns episódios ali, como ele bem lembrou, o episódio que acabou, sem dúvida, tendo uma importância muito grande, que foi do Gordo Dorá, e ali eu soube tirar proveito, a sorte sorriu para mim de uma certa maneira no jogo, e eu e minha equipe tiramos proveito daquele momento que a gente tinha, material que caiu na nossa mão, foi para as redes sociais e aquilo foi importantíssimo. Mas creio que também toda a abordagem positiva do programa que eu mostrei hoje, de abertura da campanha, a carta ao coração do Pará, escrita de próprio punho pelo Helder, onde ele assumia um compromisso de estar presente nos 144 municípios, presente ao lado das pessoas, cuidar das pessoas, e esse era um sentimento que a gente tinha percebido, captado via pesquisas de grupos focais, pesquisas qualitativas, que era um sentimento da grande maioria da população, na grande maioria dos 144 municípios. Então, aquele primeiro programa, aquela primeira peça, assim como toda a campanha, buscava traduzir isso. Essa coisa da arquitetura do conceito, que naquele primeiro momento, em 2018, o conceito era Helder governador presente, cuidando da gente. Isso foi o tema da minha palestra. Literalmente, no início era o verbo, depois o tempo do verbo. O que eu quero dizer com isso? No início, no primeiro momento, é a palavra formulada. Depois é necessário que você conjugue-a, né? Que você pouse ela sobre a realidade, que você traduza ela em benefícios, que você faça com que esse conceito deixe de ser apenas uma frase e se transforme em algo palpável e palatável e tangível e perceptível na vida das pessoas. Ricardo, quando começa a campanha, é óbvio que há todo um planejamento pré, né, com muita exaustão, né, muita quali, a percepção da população. Agora, quando começa o jogo e que às vezes sai, digamos, né, do caminho que foi traçado, como é que tu consegue corrigir essa campanha ali, literalmente? E sempre sai, tá? Nenhuma campanha é muito dinâmica. Sim. Eleição é muito dinâmica, né? Não só a campanha sob o ponto de vista da comunicação, mas a eleição, né? Política. Todo, né? A política é um organismo vivo, né? Ela vai a todo momento se movendo, se mexendo e demandando de você absoluta atenção e capacidade de corrigir rumos, de corrigir trajetórias. Então é assim que acontece. Você tem um diagnóstico inicial, vários diagnósticos, você se vale de pesquisas qualitativas e quantitativas, aprofunda análises, cortes sobre demandas da população e vai construindo o seu posicionamento, até seu plano de governo. E como comunicar isso, como traduzir isso, a forma com que você vai levar isso para as pessoas. Por exemplo, em 2022, a forma que eu entendi que era importante, interessante, foi aquela de ter um grande programa de abertura feito num estádio em formato de arena, que traz ali um pouco da linguagem do teatro, de arena, da tragédia grega, onde as pessoas se sentavam em volta dos atores, dos protagonistas,
e a voz deles retumbavam, né, etc. E dá ali a oportunidade ao governador, com todo o seu talento, com todo o sua capacidade de organização de pensamento e tal, a oportunidade de fazer um balanço do que tinha sido esses primeiros 4 anos, 3 anos e tantos meses de gestão, os desafios que ele tinha encontrado no seu primeiro mandato e tinha vencido 1 a 1. Dizer claramente e praticar ali como o conceito tinha se transformado em algo real. O presente cuidando da gente das eleições, como é que tinha virado nas eleições, no governo do Pará por todo o Pará. Então ele diz, eu fui presente na saúde, eu enfrentei a pandemia, eu estive ao lado da ciência, ao lado dos técnicos, dos médicos, etc. Então, você tem você formata a campanha. No meu caso, eu trabalho assim, buscando elementos de traduzidos com gatilhos emocionais. Ouvi, né, o Orlic tocou no assunto que eu achei bem legal, na questão da divisão do Pará. Esta campanha meio que fez com que essa temperatura baixasse. Em 2018, isso era um tema, ainda era pauta, tá certo? Porque vimos de uma eleição não tão distante, onde aconteceu um plebiscito sobre isso. Hoje em dia é um tema muito pouco falado, quase não está mais na pauta política, mas ainda há um sentimento das pessoas, das regiões. Mas o Helder Presente parece que... O Helder Presente foi cunhado, foi concebido para isso, tá certo? Ele era o cara que ia estar presente e ia unir o Estado. Há uma fala dele que diz assim, aquele discurso que eu usei no programa de 2018, usei um trecho pequeno, mas é um discurso enorme, onde ele diz assim, Helder teve a experiência, antes de ser candidato, de ser ministro de 3 pastas. Mais ou menos, talvez não exatamente nessa ordem, mas ele foi ministro da Pesca, dos Portos e da Integração. Melhor, creio que nessa ordem, sim. E ele teve a oportunidade, enquanto ministro, de fato estar presente nos 144 municípios, levando recursos e obras. E aí ele esteve, inclusive, em Banac, que é o menor dos municípios. Município esse onde a antiga governança nunca apareceu, nunca lá esteve. Então, ele falava isso no discurso. Então, você está corretíssimo. Essa campanha, toda ela, sob o ponto de vista da comunicação e das propostas do Helder, o posicionamento dele e o conceito, buscavam resolver essa questão. O Estado não seria dividido de maneira formal e não teria privilégios para regiões, para a capital, nada disso. Teria o mesmo nível de atenção por inteiro pelo seu gestor, pelo seu governante. E de fato ele é presente, né? Ricardo, como nessa loucura que é hoje a comunicação, como vocês falaram muito disso, né, das redes sociais, dessa coisa 24 horas, né, que precisa comunicar, como é trabalhar com diversas equipes em diversos lugares do Brasil ao mesmo tempo, como aconteceu para prefeito, que são vários, né? Então, sei lá, uma dezena de cidades que você fez? Agora em 24 fiz 7. Pois é. Como é que tu consegue ser esse maestro, digamos? É puxado. É puxado. O que você precisa é ter equipe de cara, né? Você precisa ter braços, pessoas com quem você confie. Você precisa uma peça fundamental em cada frente, em cada cidade, é um coordenador que trabalha já com você, de preferência, saiba traduzir a estratégia que você vai elaborar, e equipes que sejam um mix de gente com que você já trabalha com profissionais locais. Não se faz campanha, não se vence a eleição sem a inteligência local. Sabe, assim, para mim isso é fundamental. Desde o primeiro momento aqui no Pará, por exemplo, que eu me cerco de profissionais locais, entendeu? E o local não tem aqui nenhuma conotação negativa, muito pelo contrário, profissionais da terra, vamos dizer assim, uma expressão melhor, né? Profissionais da terra. Então, isso também se aplica quando você vai fazer campanhas em várias cidades, no mesmo estado ou mesmo em outras. Agora, em 2024, eu fiz aqui Belém, Marabá, Santarém e Canaã. E fiz Macapá e Petrolina, que é a terceira maior cidade de Pernambuco, que já é a 4ª eleição que eu faço lá. Foram 7 campanhas, vencemos 5. Então, foi um bom êxito, né, digamos. Um bom êxito. Mas, enfim, é basicamente isso. Equipe, reuniões a todo tempo,
presenciais Virtuais hoje, e né? virtuais ao todo o tempo. É um instrumento cada vez mais utilizado. Horas e horas sem dormir, horas e horas de voo, acumula voo, ilha de edição, assistir programas, testá-los, enfim, é um corre, mas vale a pena. Eu tive uma percepção trabalhando contigo da questão da pesquisa quali, quanto isso é importante, e quanto isso dá uma temperatura, digamos, imediata do sentimento daquela cidade, digamos. Fala um pouquinho sobre isso, sobre essa importância. Nada acontece sem você ter uma qualitativa, sem trocadilhos de qualidade. Sem você ter um bom instituto com metodologia capaz de trazer o cheiro, a temperatura do contexto que você vai praticar as eleições, seja municipais, ou estaduais ou mesmo para presidente. É fundamental você entender isso profundamente, nos seus vários recortes, nas suas várias camadas. A partir daí, e durante todo o decorrer da campanha, porque você concebe slogan, posicionamento, linguagem da campanha, a partir das pesquisas qualitativas, mas você também vai corrigindo rumos, fazendo as alterações devidas, pelo que a pesquisa vai te apontando. Então, a qualitativa sempre foi e é cada vez mais um instrumento fundamental. E é boa a sua pergunta, porque alguns candidatos resistem muito. As qualitativas dizem aos candidatos, em geral, coisas que eles não querem ouvir. Mostra as tripas, mostra, né, a coisa mais... Olha, esse texto não está funcionando, essa proposta não está, enfim, funcionando. Então, muitas vezes você tem que não abrir mão, você tem que bater, olha, ou a gente faz pesquisa, ou a gente não ganha a eleição. Sem qualitativa, contínua, não dá para fazer só no início do trabalho, é muito difícil trabalhar. Para mim, impossível. O candidato vive naquela bolha, né? Geralmente tem uma bolha que cerca ele, que tenta induzi-lo a uma campanha. E ele contrata o marketing qualificado, que é o teu, que às vezes choca com essa bolha. Como é que é isso? Vamos lá, nem todos os candidatos vivem numa bolha, né? Existe uma tendência, porque de fato, pessoas que o cercam, etc. Mas, em geral, os candidatos também vêm da vivência, do pé no chão, do gastar a sola de sapato. Então, eles têm noção do que está acontecendo em volta e entendem que é necessário um profissional de marketing que consiga traduzir o seu discurso em prática, em peças de comunicação, e entendem também o que é importante pensar fora da caixa. Mas, sem dúvidas, existem alguns que vivem ali num universo, às vezes, paralelo, onde você precisa trazê-los para a realidade. Mas, não é uma regra isso. Sim. E digamos que é cada vez menor esse tipo de resistência. Cada vez mais a política está profissionalizada, técnica, né? Então, assim, os candidatos entendem que é necessário se mudar, trabalhar com pesquisa, não só no projeto eleitoral, mas sobretudo em projetos de gestão. Né? Então isso que a gente está falando aqui se aplica às eleições e depois à gestão, sobretudo. Você falou uma coisa bem legal que às vezes as pessoas esquecem, rua na campanha. Focam muito no programa eleitoral, digamos, né? E esquece de ir para a rua, de ir para o campo. Fala um pouco sobre isso, dessa importância da rua. Já lidei com personagens que não querem ir para a rua. Aí sim, como você está dizendo, a tal bolha blindada, né? A rua se torna um enfado para ele. Porque a rua não é brincadeira. É cansativo, né? Além das intempéries naturais, digamos assim, sol na muleira, asfalto quente, gente empurrando, tudo isso, você escuta coisas, chega alguém e te diz uma coisa, tem o contato físico, etc. e tal. Então, só os vocacionados, eu acho que sabem entender o quanto a rua é importante e sabem tirar proveito disso. Vamos lá, o Helder é um vocacionado, Igor também. Parece que ele curte, né? A impressão que dá é isso, né? Cresce nas ruas, né? Ainda mais. A Hannah tem se revelado um personagem que se dá muito bem nas ruas. A rua a recebe também muito bem, né?
Então a rua é fundamental, você tem que ter, a rua é fundamental sob esse ponto de vista, porque é onde você sente a temperatura, você tem um contato físico, olho a Humaniza, olho, né? humaniza, Né? você tem o olho a olho com as pessoas, mas é fundamental para marcar a presença da sua campanha, né? Para dar o tamanho que a sua campanha tá ganhando, como que ela está encorpando. Né? Então, se você vê uma grande carreata, uma grande passeata, barqueada, enfim, Aqui, né? aqui isso é importantíssimo, que você traga isso para a televisão, para as redes sociais. As ruas são um termômetro. Então, há que se ter atenção para ela, né? Com estrutura, com equipe, com mobilizadores, para que a rua seja grande e relevante. Fizeste várias campanhas já aqui no estado do Pará. O que tem de atípico aqui em relação a outras regiões? Que tu percebeu aqui no Pará, isso aqui é diferente? Não existe nenhuma campanha igual a outra. Sim. Sobretudo quando você está fazendo em estados diferentes, em regiões diferentes ou em países diferentes, mas também em cidades diferentes. A campanha de Canaã não é igual à campanha de Santarém. Parece que é outro estado, né? Parece que é outro estado. Aqui, inclusive, tem essa característica. Cidades e regiões diferentes falam sotaques diferentes. Se tu tivesse essa coisa, você fez campanha até segundo turno em Santarém, né? Agora, em 24. Fez Belém e fez em Canaã, não foi isso? Fiz em Canaã. Então fez Sudeste do Pará, que é uma outra coisa. Em 2020 eu fiz Marituba, Santarém, Canaã e Paraupebas. Em 24 fizemos Belém, Santarém e Canaã. Salvo engano. Tomara que eu não esteja esquecendo nenhuma. Então, veja só, cada lugar desse tem uma característica, porque a política local tem a sua característica. O que eu diria que é a característica do Estado, diferente de outros lugares, primeiro são as características primeiro não, mas uma delas são as características culturais, regionais. Aqui se tem uma cultura muito vibrante. Mais uma vez, as ruas são importantíssimas, porque nas ruas você tem manifestações culturais e o povo é muito politizado no sentido que se interessa muito por política. Você conversa com qualquer uma pessoa, do taxista a dona Ele tem uma opinião, né? Ele tem uma opinião, ele diz, não, esse cara não vai ganhar nada, não chega, não, esse aí já ganhou, e etc. E até desconstrói para você o discurso, fala qual é o slogan, isso aí deveria... Então é um povo muito politizado, paraense. Isso vem do entusiasmo pela política, da história política, da história do marketing político aguerrido. Fazer campanha aqui não é para os fracos. Às vezes é meio repá, né? É completamente repá. É um estado que tem uma geografia própria também, muito particular, não é? Para se deslocar aqui, você sabe muito bem como é que é e tal. Então, é um estado com características muito interessantes, muito particulares. Não à toa, eu posei aqui em 2018 e espero não sair tão cedo. Sou um apaixonado pelo Pará, demais. Minha primeira campanha em 18, nossa filhinha, minha filha com a Lucília, nós tinha 2 anos, tá certo? Já está com 9 agora. Viciado em açaí? Viciado em açaí, fala arreda. Tu fizestes. Tia, porque né? disseste tia, né? galinha. Por que falastes isto, pai? Sabe? Então, somos, eu e minha esposa Lucília e minha filhinha Marine, apaixonados pelo Pará. Moramos aqui quase 3 anos, de 19 a 21. E toda semana sim, semana não, eu estou aqui. Tenho a oportunidade de contribuir com a comunicação do governo Helder nesses 2 mandatos. E é uma honra para mim estar presente e espero que escrevendo aí um pouquinho do que seja a história do marketing político no Pará. Marketing político contemporâneo. O que você sentiu hoje, vendo essa galera aí, muita gente jovem, né? Sabe, um ambiente assim, gostoso, né, Ricardo? E eu vi muita gente, acho que bateste mais 20 fotos ali, pelo menos, na saída ali. Para mim, cara, foi uma festa, uma alegria. Está acontecendo lá dentro enquanto a gente começa, né? Está sendo maravilhoso o evento. E a minha palestra teve ali alguns problemas técnicos, mas eu acho que, creio eu, que não prejudicou. Creio que consegui fazer ali a narrativa, o fio condutor do que eu precisava. O encontro com Orly e Patrick foi maravilhoso.
Borli é um personagem importantíssimo no marketing político paraense, gentleman, nacional. Também, É um cara elegante. Na campanha, você enfrentando ele, não é brincadeira, que você tem que estar atento, que o bicho sabe bater, sabe, enfim, sabe jogar o jogo, é um guerrilheiro. E, enfim, foi um evento maravilhoso. Está sendo um evento maravilhoso. Para mim foi uma honra e uma alegria ter participado e estar participando. Bacana. Já estamos encerrando aqui com o Ricardo Amado, né, que é um ícone da propaganda eleitoral, do marketing político eleitoral no Brasil e do mundo, que já saiu daqui também, né? Já fez outras campanhas. Né? No mundo é exagero, mas tive a oportunidade de fazer alguns países. Pronto. É isso aí, Ricardo. Muito obrigado, tá, meu irmão? Obrigado, querido. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado.